Olá, tudo bem? Professor Victor, e você resolvendo uma lista de exercícios de logaritmos. Para quem é essa lista? É para você que viu a definição de logaritmos e agora quer treinar essa definição, quer ficar ágil na definição. Você quer olhar para o logaritmo e já saber o que acontece com ele, o que ele está sentindo, ok? Então vamos log para as questões? Vamos! Seguinte, ó, eu trouxe aqui a definição de logaritmo, tá certo? Que está aqui em cima, ó. O log de A na base B igual a C. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esta base B, eu vou elevar a este logaritmo C e o resultado tem que ser igual ao logaritmando. Esse A é o logaritmando. Então eu vou ficar com B elevado a C, que é igual a A. Essa é a definição de logaritmos. Ou seja, o logaritmo é o expoente, o C. Né? Ó, o C é o expoente. Então, o log é o expoente. O A é o logaritmando e Bzinho é a base. Lembre-se sempre que para base eu só vou aceitar valores maiores do que zero, mas 1 não pode. É isso? Feito isso, os resultados para o logaritmando serão sempre maiores do que zero. Fique atento a isso. Vamos começar? Primeiro item, né? Log de 16 na base 2. Como é que é mesmo a minha pergunta? Eu preciso pegar esse 2, elevar ao valor do logaritmo e daí chegar no 16. Eu preciso pegar o 2, elevar a um x e daí chegar em 16. Ora, 2 elevado a quanto? Que dá 16? 4, né? Então, você percebeu que a leitura do logaritmo é uma leitura de exponencial? Certo? Então, quanto que dá o log de 16? Na base 2. 4. Por quê? Porque o 2 elevado à quarta vai dar o 16. Tá? O 2 elevado a um x, que é 4, vai dar 16. Beleza? Daí no item B você tem o log de 128 na base 2. Eu vou pensar do mesmo jeito. Vamos usar uma corzinha diferente. Ó, eu pego esse 2, eu vou elevar a um número, que é o expoente, e eu vou chegar no 128. Ora, é muito importante que as potências de 2 sejam conhecidas por você, para que você possa agilizar as suas respostas. Claro, Vitor, eu não vou ficar decorando tal. Não tem problema, tá bom? A pergunta então vai ser, o 2 elevado a quanto que dá 128? Vamos fazer de cabeça? Ó, aqui em cima, eu já tinha falado sobre o 2 elevado à quarta, que é 16. Então, se eu fizer 2 elevado à quinta, vai ser 32, é isso? 16 vezes 2. Multiplica por 2 de novo, 64. 2 elevado à sexta, multiplica por 2 de novo, 2 elevado à sétima, 128. Beleza? Então a resposta aqui no item B, 7. Legal? Perfeito. Agora vem um item fácil, item C. Log de 1000 na base 10. O 10 tem que ser elevado a quanto para dar 1000? Gente, é só contar um número de zeros, né? Porque à medida em que eu multiplico 10 por 10, eu aumento um zero no 10. Se multiplicar por 10 de novo, eu aumento mais um zero. Então eu tenho 1, 2, 3 zeros. Qual é a potência que eu coloco no 10 para ele virar 1000? 3, não é? Porque 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 à terceira, vai ser igual a 1000. Nossa, Vitor, não é hora de humilhar, não. Não é hora de humilhar. 1000, humilhar. Ok, beleza. Então tá. E o log de 1000 quando eu não tenho base? Olha aqui, Vitor, o cara não colocou a base, o cara esqueceu. Não, é o seguinte, ó, a base 10, ela pode ficar sem ser escrita, ok? É a base logarítmica mais utilizada, né, pelos matemáticos. Então, os matemáticos combinaram o seguinte, quando você tiver base 10, se você quiser, você escreve. Se não quiser, não precisa escrever. Então, quanto que
dar a leitura desse item D? Log de 1000. Ai, cadê a base? Se não está escrito nada, base é 10. Então, quanto que é log de 1000 na base 10? Nós já tínhamos resolvido anteriormente. É 3, né? É isso? Tudo bem? Legal esse item D? Ele é para você entender o exercício. Ok. No item E, eu não tenho a base novamente. Então, o que eu vou perceber? Se eu não tenho a base, ela é 10. E daí é o seguinte, eu preciso elevar o 10 a um expoente e o resultado precisa ser 0,01. Eu vou reescrever isso. Eu vou reescrever aqui, ó, log. Ao invés de 0,01, você percebe que tem duas casinhas após a vírgula? É sinal que esse 1, né, 0,01, foi dividido por 100. 2 zeros. É 1/100º, ok? Então, na verdade, ele está querendo saber quanto que vale o log de 1/100º, na base 10. Eu nem vou falar mais essa base 10, tá? O que é esse log de 1/100º? Vamos fazer pedacinho por pedacinho. É o log de 1 sobre 10 ao quadrado, ok? E, na verdade, o log de 1 sobre 10 ao quadrado, você pode escrever como o log de 10 a menos 2. Lembra dessa propriedade de potências? Se eu tiver o expoente aqui embaixo e quiser passá-lo para cima, troca o sinal. E vice-versa, se eu tiver o expoente lá em cima e quiser trocar para baixo, também troca o sinal. Então agora a pergunta que eu faço é a seguinte. Ó, eu vou colocar a base 10 aqui só para a gente visualizar. Esse 10 da base elevado a quanto que vai dar o 10 a menos 2? Né? Pensa, que número que eu elevo essa base 10 para dar 10 a menos 2? É o próprio 10 a menos 2, né? Desculpa, é o próprio menos 2, né? Legal? Gostou? Boa, né? E esse item F? Log de 1 na base 6? Caramba, o 6 vai ter que ser elevado a um número para dar 1. Gente, o 1 é um elemento muito interessante. Ele vai aparecer vez ou outra nas tuas resoluções. Ele é um elemento que pode ser trocado por qualquer base, desde que você eleve essa base a 0. E desde que essa base seja válida para o trabalho de logaritmos, né? Ela tem que ser positiva, né? Não pode ser 0 e não pode ser 1. Tá? A base que você vai trocar não pode ser 1. Então, olha só. Eu vou escrever 6 elevado a x igual a 6 elevado a 0. Quanto que vale o x? 0, né? Tá bom? Então, por quanto eu elevo o 6 para dar 1? 0. Ah, Vitor, e se eu tivesse uma outra base aqui? Se a base fosse válida, né? Tendo uma base aqui, você vai ter resultado 0 também. Tá? Se eu tivesse 7, né? Quanto que é o log de 1 na base 7? 0. Quanto que é o log de 1 na base 10? 0. Ok? Tranquilo? Legal? Gostou? Gostou? Então vamos lá que tem mais itens. Olha só. E esses itens agora são os itens esquisitos. Bom, esse primeiro item, olha só, eu vou até achurar. Log de e ao quadrado na base e. Perceba que quando a gente lê um texto científico, a gente pode ou não, de repente, colocar um parênteses aqui para indicar o logaritmando, tá? Mas fique bem atento a isso, hein? Ó, a base está sempre coladinha aqui na perninha do G. E o logaritmando está sempre na frente aqui do G. Então, a pergunta que ele está fazendo aqui é a seguinte, vamos colocar aqui do lado. Esse E da base elevado a quanto que vai dar o logaritmando, que é E quadrado? Perceba que o resultado é 2. Ok? Tudo bem? Agora, o que é esse E? Esse E é um número importante. Esse E é o famoso número de Euler. Escreve-se Euler, tá? Número de Euler. Esse número de Euler, ele
é muito utilizado na biologia. Por quê? Porque tem vários acontecimentos biológicos, taxas de crescimento, tanto de, por exemplo, vegetais, quanto de seres humanos, em termos de crescimento do organismo, ou então crescimento populacional. Só para dar um exemplo bem pontual, esse número E é um número que aparece em vários desses acontecimentos biológicos, como eu acabei de citar, crescimento de populações, crescimento de organismos. Esse E, ele tem um valor aproximadamente 2,718. Ele é irracional, ok? Beleza? Tudo bem? Ele também é chamado de número natural. Ou então, ele também é chamado de número neperiano, por conta de Napier, um matemático que utilizou muito esse número. Por que eu estou falando tanto desse número? Porque ele também é um número que os matemáticos e os biólogos utilizam muito. Então ele vai receber, assim como a base 10, um tratamento um pouco diferenciado. Dá uma olhadinha no item H. Olha só. ln de e elevado a 5. O que esse ln significa? ln é sinônimo de logaritmo natural. Mas espera aí, Vitor. Logaritmo natural? Isso, um logaritmo com base utilizando o número de Euler, ou o número natural, ou o número que a gente chama de neperiano. Tá? Então, o que é esse ln? Leia, ao invés desse ln, leia log na base e, ok? Então, ó, esse ln aqui, você traduz como esse log na base e, tá? E o e elevado a 5 é o próprio logaritmando. Então, eu posso colocar aqui o e elevado a 5 logaritmando. Perceba que você tem aqui a seguinte pergunta. Por quanto eu elevo esse e aqui da base para chegar no e elevado a 5? 5. Tá bom? Você não precisa fazer essa tradução que eu acabei de fazer aqui, ó. Não precisa. Você pode pular diretamente daqui para cá como resposta. Tá? Então, todas as vezes que você observar o logaritmo natural de alguma coisa, esse logaritmo natural de alguma coisa é o log de alguma coisa, usando a base e. E não fique mais com dúvida. Beleza? Bom, agora esse item I é legal. Agora o item J, menina, ele é meio estranho. Vamos lá, eu vou resolver primeiro o item I, que eu acho que ele é fofinho. Eu tenho aqui o 6 elevado ao log de 36 na base 6. Vamos puxar aqui um rascunho aqui do lado. Quanto que é o log de 36 na base 6? O 6 precisa estar elevado a quanto para dar 36? 2, é isso? Então, quanto que vale esse log de 36 na base 6? Vale 2. O que eu vou fazer? Eu vou puxar esse resultado para cá. Tá certo? Então, eu, ao invés de ter o 6 elevado ao log de 36 na base 6, eu tenho 6 elevado ao quadrado, que deu 36. Pronto. Item fofinho. Eu queria que você percebesse o seguinte. Tá? Nesse item I, a base é 6 e o log também usa a base 6. Eu vou repetir. No item I, essa base aqui é 6 e o log também usa a base 6. No item I, a base é 6 e é igual à base do log, que também é 6. Ah, Vitor, você quis dizer que no item I a base é 6 e a base do log também é 6? Eu quis dizer que no item I o log é 6. Não, desculpa, a base é 6, elevado a um log que também tem base 6. E o resultado deu exatamente esse número que está sobrando aqui, o 36. Será que isso é coincidência? Será que é coincidência? Vem aqui, ó, vem aqui para o cantinho. Qual que é a definição de logaritmo? Quando eu tenho um b elevado a c dando a,
Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é um log, a base é B, ok? Certo? O logaritmando é o A, e aqui eu tenho o C. Ok? Tudo bem? Captou? Ó, então, de novo, B elevado a C é A. Quem que é o C? O C é isso aqui. Então, olha o que eu posso concluir. O B elevado a C é A. Eu vou colocar aqui em cima, ó, o C. Olha que louco. Log de A na base B. Opa! Deixa eu tirar esses pontinhos aqui, ó. Só para você poder ver direitinho o que está acontecendo, né? Ó, falha nossa. Opa! E... Então, eu vou reescrever, ó. O B elevado a C é A, certo? Mas quem que é o C? Eu acabei de dizer, o C é isso aqui. É o log de A na base B. Então, se eu escrever aqui em cima log de A na base B, eu terei o A. Perceba, B é a base, B é a base. B é a base que eu estou trabalhando, da equação que eu estou trabalhando. E B é a base do logaritmo. Qual foi o resultado? O A. Então, sempre que você tiver uma base elevada a um logaritmo que tem mesma base, ó, uma base elevada a um logaritmo que tem mesma base, quem que sobra como resposta? O próprio logaritmando. E... significa que no item J, olha só, eu tenho o 6 elevado a um logaritmo que tem base 6, dando 12. Qual que é o resultado disso aqui? 12. Quando você tiver a base elevada a um logaritmo que tem mesmo a base, você vai ter o logaritmando como resposta. Tá bom? Estamos combinados? Isso vem da própria definição. Tá legal? Se você quiser, eu ainda justifico mais um pouquinho. Ó, vamos chamar esse log de 12 na base 6 de um x. Vamos. Então, o que eu estou querendo calcular é o 6 elevado a x, não é? É isso. O que é o 6 elevado a x segundo a nossa definição? O 6 elevado a x é 12. Estou querendo calcular o 6 elevado a x, não é? É isso? Mas quem que é o x? O x não é o log de 12 na base 6? Não é? Ó, eu sei que dá um nó, né? Mas eu acabei de chamar o log de 12 na base 6 de x. E daí coloquei aqui o x. E, ao invés de colocar o x, eu coloquei log de 12 na base 6. Mas quanto que dá o 6 elevado a x, que é o que eu estou trabalhando? 12. Então tá aqui, ó, 12. Eu vou repetir. Quando eu tenho uma base elevada a um logaritmo que tem a mesma base, o resultado é o nosso querido logaritmando. Tá? Uau! Tudo bem? Beleza? Então, é isso aí. Nós temos mais um item, esse item para fechar aí o nosso estudo, tá? Eu tenho 3 elevado a 4 vezes log de 2 na base 3. Vitor, eu não sei nem como começar isso aí. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar com a propriedade de potência que diz que se eu tenho aqui 2 expoentes multiplicados, eu posso reescrever isso de duas formas. Eu posso escrever assim, ó, 3 à quarta, elevado ao log de 2 na base 3, porque daí esses dois expoentes eles terão que ser multiplicados, e eles gerarão isso aqui. Mas eu posso escrever também diferente, ó, eu posso escrever isso aqui assim, ó, 3 elevado
a um log de 2 na base 3, tá? Esse 3 aqui embaixo é base, tá? Deixa eu escrever bem grandão, pronto, tá bom? Isso aqui elevado à quarta. E eu vou ter a mesma situação. Esse 4 vezes isso aqui vai dar esse resultado. Essa segunda forma de escrever é preferível. Por que essa segunda forma é preferível? Porque, olha só, eu tenho aqui uma base 3, eu tenho aqui um log com base 3. Qual que é o resultado desse 3 elevado a um log de 2 no base 3? O resultado é 2. E esse 2 deve ser elevado à quarta, dando 16. E... repito, esse 3 elevado a um log que tem base 3 vai dar como resultado o 2. Só que esse 2 está elevado à quarta, então 2 à quarta. Parece que dá 16, né? É isso? Tudo bem? Arredondando, né? Porque se não fosse arredondar, seria assim, né? Não é? O 16 sem arredondar? É isso aí, ó. Nós acabamos de passar por uma sequência de exercícios que constroem a definição, que fortalecem a definição de logaritmos. Vem aí uma outra aula na qual nós vamos usar propriedades de logaritmos, certo? Então não perca, acompanhe o link que está aí. Bons estudos e até a próxima!